seleção de Cabo Verde fez uma campanha histórica nesta Copa do Mundo. O sorriso estava estampado no rosto de milhares de torcedores que aguardavam a chegada dos jogadores no aeroporto. Todos queriam dar um abraço de agradecimento e consolo aos heróis do futebol. Como é que é chegar aqui no seu país depois de tanta coisa que vocês fizeram? Muito bom, muito bom, muito bom. Estamos todos felizes e orgulhosos pelo percurso. A sensação boa, tendo em conta o que fizemos. O povo está aqui à nossa espera e que fizemos um bom trabalho e estamos satisfeitos com isso. Maravilhoso, maravilhoso chegar assim e ver o meu povo assim, muito feliz, muito feliz. A maior história dessa Copa foi escrita com a coragem e a ousadia de uma equipe estreante, que conquistou o respeito do futebol mundial e espaço no coração de muita gente. É um momento inexplicável para qualquer cabo-verdiano. Muito orgulhosos, nossos heróis. Viva Cabo Verde! Os tubarões azuis provaram que o tamanho de um país não define a sua grandeza. A classificação não veio, mas o legado ficou. A seleção fez um país inteiro sonhar. E é essa história que você acompanha a partir de agora. Caminhos da Reportagem entra em campo em uma parceria inédita da Telesur e da TV Brasil para contar a história da seleção sensação desta Copa do Mundo. Estamos falando, claro, dos Tubarões Azuis de Cabo Verde e estamos justamente aqui no Estádio Nacional, onde a equipe garantiu sua passagem para disputar o maior evento esportivo do mundo. Tubarão azul, bucarega nos bandeira, de norte para sul, o olhar para o mundo representa nossa pátria. Tubarão azul, bucarega nos bandeira, de norte para sul, o olhar para o mundo representa. Cabo Verde é um arquipélago composto por 10 ilhas vulcânicas, a menos de 4 horas em voo direto do Recife até Praia, a capital do país, na África Ocidental. Segundo o governo, existem cerca de 2 milhões de cabo-verdianos em todo o mundo, sendo 500 mil aqui no país e 1,5 milhão no exterior, na diáspora. Metade da atual seleção de futebol é formada por cabo-verdianos nascidos em outros países. Somos 10 ilhas, mas nós dizemos que somos 11 ilhas, porque a 11ª ilha é a nossa imigração, a nossa diáspora, que é uma diáspora grande nos Estados Unidos, Portugal, França, Holanda, Luxemburgo. Chegamos à cidade da Praia, capital de Cabo Verde, alguns dias antes da estreia da seleção. Eu, o repórter cinematográfico Rogério Vessosa e o auxiliar Alexandre Souza encontramos a cidade em clima de Copa. A alegria estampada nas ruas é parte da resiliência e força dos chamados Tubarões Azuis. Era um jogo da CAN contra os Camarões. Então o Cabo Verde foi lá jogar. E curiosamente, naquela altura, Cabo Verde era a única equipa que não tinha nome. Então aparece um jornalista que interroga um outro jornalista nosso, que é o Moisés Évora. Olha, a vossa seleção é a única que não tem nome. Por que não adotar o nome de Tubarões Azuis? E o nome vingou. Nós temos tubarões espalhados aqui por todo lado, nos nossos mares.
Então foi um nome que praticamente caiu do céu. O futebol é o esporte mais querido dos cabo-verdianos. Um amor que se nota em cada bandeira nas casas, nos carros, nos rostos. O primeiro jogo de Cabo Verde em uma Copa do Mundo foi contra a poderosa Espanha. Impossível não vibrar por um país que se libertou da condição de colônia contra um colonizador europeu. Cada defesa de Cabo Verde era celebrada como um gol, com gritos e entusiasmo da torcida. O nome do primeiro jogo, Josimar José Évora Dias, o Vozinha, goleiro nascido na ilha de São Vicente, que se ergueu como uma muralha e não deixou passar nada. Empate em 0-0 contra a Espanha. Sou do time Cabo Verde, é claro. Estamos aqui torcendo aqui no Praça Center, torcendo muito para os Tubarões Azuis. Acho que é algo muito importante porque Cabo Verde vai ser conhecido no mundo todo, então é algo super importante aqui para nós. Como pode ver aqui. Um lema acompanhou a seleção durante toda a Copa. Eles tinham 1% de chance e 99% de fé, diziam os cabo-verdianos. Mas o bordão fala mais sobre a humildade do povo daqui do que propriamente do futebol dos Tubarões Azuis. 0-0, para mim é uma vitória. 1% de chance, 99% de fé. Somos Cabo Verde, Tubarão Azul. Isso aí é uma vitória, cara. Foi uma vitória pra gente. Por quê? Imagina, tínhamos 1% só. Se fosse 2%, pô, não tem explicação. Um dia depois, o mundo inteiro buscava uma entrevista com o craque da seleção. E nós também. Saiu uma entrevista de última hora pra gente, estamos indo de transporte público. Agora aqui, passando por praia, vamos direto lá para tentar falar com Vozinha. Descemos aqui do transporte público, agora chegando para encontrar o presidente da Federação de Futebol para tentar falar com Vozinha agora. Estamos todos felizes, estamos todos satisfeitos e acho que começar o Mundial contra uma seleção favorita para ganhar o Mundial e conseguir o resultado que conseguimos, temos só a estar orgulhosos e de parabéns a todos nós. Me fala um pouquinho desse seu trabalho também para formar essas novas gerações, para ajudar essas novas gerações. Em Cabo Verde as dificuldades são muitas, as condições são muito poucas, os materiais desportivos são escassos. Eu queria realmente ajudar os clubes ou os guarda-redes de Cabo Verde. E tentei meter isso no contrato e acho que consegui. Nas equipas grandes europeias, eu sei que há chuteiras de futebol ou luvas que às vezes usam 2, 3 vezes. E nos países africanos isso seria tipo ouro. Mas gostaria de conseguir ajudar muito mais jovens. Não só com luvas, com botas, com equipamentos às equipas de formações, às escolas, porque em Cabo Verde sempre emendamos, né? Vozinha, e sua mãe, né? A gente ouviu também, viu que sua mãe queria ir no primeiro momento, teve dificuldades. No primeiro momento a minha mãe não queria vir, porque quando ouviu que eu tinha que pagar a caução, que era $15.000, ela disse que não valia a pena, mas depois já no final, acho que quando ela viu que o meu pai já tinha ido tratar o visto na praia, ela sentiu-se um pouco e sensibilizou e sentiu-se que era bom estar aqui. Essa é Dona Ana Cândida. O que representa o Vozinha para Cabo Verde hoje? É uma estrela. É uma estrela de Cabo Verde. Acompanhamos com exclusividade o embarque dela para os Estados Unidos para reforçar a torcida dos Tubarões Azuis. E música brasileira, o que a senhora gosta de ouvir? É banda Calypso. Calypso? Calcinha preta. Calcinha preta, é mesmo. Chama Leandro
Leandro, Leonardo. 1%. Vozinha jogava em Chaves com um contrato terminado, né, nas vésperas talvez de se aposentar e de repente conquista o coração do mundo. A gente fala muito do Vozinha, mas assim, vamos falar desse selecionador também, o Bubista. Vamos falar de toda essa equipe, falar dessa equipe técnica, falar desses jogadores que não entraram em campo nem por um minuto, mas que estiveram até o fim lá, criando essa corrente, né? Alimentando essa correnteza que foi a entrada e o tempo que Cabo Verde permaneceu na Copa, né? De Praia, seguimos para a comunidade de Botarama. Aqui, um mural mostra as figuras ilustres dessa terra. João Paulo e João Paulinho, gêmeos, craques nacionais, jogam lá em Portugal. E João Paulo, inclusive, está na seleção. Eu não sei se é costume aqui, mas a gente vai bater palminha, né? Como a gente faz no Brasil. Ô de casa! Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Ei, gente, licença. Tudo bem? Olá, tudo prazer, bem? Rosa. Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo. Você já vestida aí com camisa de João Paulo. Sim. São dois filhos da senhora, jogadores profissionais, né? Os dois atuam fora. Qual a principal dificuldade que eles enfrentaram? Sobretudo é que esse caminhar, que esta fase, sim, eles reparam distância e estrada, principalmente a cidade velha. Então, está a fazer ele tio a pé. É um caminhar, está a fazer o tio esforço. E eles pensaram em desistir em algum momento? Nunca. O Cabo Verde, olê, o Cabo Verde, olá. Seu Alcides, a gente está justamente caminhando agora para esse campo, um campo de terra, né? Muito parecido também com o que a gente tem lá no Brasil. Esse campo aqui, ó, essa terra vermelha. O que é que representa para vocês? É o início de um sonho? Então, ali que começa tudo. Tudo seu sonho que você tenta é ali que inicia. E começou aqui, né? As bolas a passar desses dois craques. Por aqui começou esses dois craques aí que estão jogando agora em Portugal. Em Portugal, sim. Voltamos para a praia pouco tempo antes de Dona Maria da Graça embarcar para os Estados Unidos. Ela é mãe do jogador Estopira, defesa central da seleção de Cabo Verde. É um sonho também de mãe, que seu filho vai para a Copa, é uma coisa muito importante. É um desejo grande que sempre todo jogador está crescendo lá. Estopira é um menino pequeno, começa a jogar pequenote. É um alguém que sempre faz o seu esforço para Cabo Verde. É um rapazinho que luta, que dá seu sangue para Cabo Verde. Noite de 21 de junho, Cabo Verde contra o Uruguai, outro time campeão do mundo. Agora sim, um grito de gol. Foi o primeiro gol na história de Cabo Verde em uma Copa do Mundo, marcado por Kevin Pina. O Uruguai, com 2 gols, virou o jogo, mas Hélio Varela deixou tudo empatado aos 61 minutos do segundo tempo. Cabo Verde seguiu invicto. Equipa nunca desistir e equipa disciplinada. O terceiro e último adversário da primeira fase foi a Arábia Saudita. Era noite de sexta-feira, na abertura do Festival da Gamboa, perfeito para uma festa. E foi o que aconteceu. O empate em 0-0 e a derrota do Uruguai para a Espanha classificaram Cabo Verde para o mata-mata nos 16avos de final. Nesta edição da Copa, o número de seleções aumentou de 32 para 48. 10 países africanos chegaram ao Mundial. 9 deles avançaram para o mata-mata, um resultado histórico para a Confederação Africana de Futebol.
temos muitos cabo-verdianos que atuam lá fora, filhos de cabo-verdianos que cresceram na nossa diáspora. Portanto, falamos com eles, mostramos o projeto, porque antes havia alguma rejeição. Não é um jogador que tinha nascido em Portugal gostaria de representar Portugal em primeira mão e não Cabo Verde. Hoje são jogadores esses que nos chamam e dizem que querem representar Cabo Verde. A maioria dos cabo-verdianos acho que torce pelo Brasil na Copa do Mundo. E desta vez temos a nossa própria seleção. E nós, há muito tempo que nós já descobrimos o Brasil, e é bom esta Copa que o Brasil redescubra Cabo Verde. Nós no Brasil sentimos-nos em casa e há muita coisa em comum entre Cabo Verde e o Brasil. Não é apenas no futebol que Brasil e Cabo Verde estão próximos. O principal mercado da capital se chama Sucupira, por conta da novela escrita pelo brasileiro Dias Gomes. Hoje nós passamos novelas brasileiras 2 vezes, uma no meio da tarde, outra no horário nobre, logo a seguir ao Jornal da Noite. Portanto, é uma parceria que já vem de longa data, não só nessa parte da novela, também no futebol, porque são poucos os cabo-verdianos, por exemplo, que não torcem para o Brasil. Nós calculamos que haja hoje em torno de 3.500 cabo-verdianos que estudaram no Brasil. Então, como exemplo de pessoas ilustres que estudaram, nós temos atualmente o presidente da República, José Maria Neves, e eu acho que essa classificação está dando muita visibilidade a Cabo Verde. É um país que realmente precisa, acho que merece ser conhecido, mais conhecido pela sociedade brasileira também. Nesse arquipélago no Atlântico, para onde você olha, tem uma praia deslumbrante, vento forte, um povo lindo que nos abraça com amor à beza, palavra que define acolhimento. Converso, desenrola não. Sou eu que quero substituir o Vozinho. Eu quero ser um grande jogador. 1, 2, 3, Segundo historiadores, as ilhas de Cabo Verde eram inabitadas até a chegada dos portugueses em 1460, que transformaram o lugar em um entreposto de escravizados, enviados para as Américas, incluindo o Brasil. Para conhecer um pouco dessa história, seguimos por cerca de 15 minutos da capital Praia até o município fundado em 1462. Aqui chamamos Cidade Velha, né? Aqui é o primeiro lugar onde os europeus se fixam nos trópicos, né? Depois da linha dos trópicos. E é aqui que se funda o grande mundo euro-africano, atlântico, luso-africano, que depois vai se expandir no Brasil. Mas as sementes do Brasil estão aqui, nesta cidade. Como no Brasil, a língua oficial aqui é o português. Mas assim como em nosso país latino-americano, ela não é a única. No caso daqui, no dia a dia se fala o crioulo cabo-verdiano, um idioma surgido de uma mistura de línguas africanas e europeias. Vieram os europeus, vieram os escravos da costa ocidental africana, migrantes, e deram origem ao cabo-verdiano. Então, a nação cabo-verdiana, esta nação crioula, africana, atlântica, resulta desses momentos dolorosos, de sofrimento, mas também de superação, de reinvenção. E a nossa língua é
prova dessa nossa capacidade de superar, de reinventar uma sociedade para vivermos. E por que estamos resgatando essa história? Porque futebol e política estão entrelaçados. Foi aqui no Estádio da Várzea que surgiu a seleção cabo-verdiana em 1978. E 3 anos antes, também foi assinada aqui a independência do país no dia 5 de julho de 1975. Escolheu-se o Estádio da Várzea para o local da proclamação, porque era o melhor espaço aberto, teria que ser qualquer coisa popular, pública, e o campo de futebol é o melhor lugar para a concentração de pessoas na altura. Cantar uma democracia, mas estava sucumbido, mas tudo já sai na claro, nós tudo não vira sabido. A independência de Cabo Verde foi fruto da luta iniciada por Amílcar Cabral, um dos principais líderes anticoloniais da África. Ele fundou em 1956 o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde e foi assassinado em 1973. No processo de independência dos dois países, uma nação latino-americana foi fundamental: Cuba. Cuba también ayudó a muchos países. Si cuando uno mira la historia de África, también no solamente en la parte militar, sino en la formación de cuadros, también en la ayuda técnica a los nuevos gobiernos para poder desarrollar el país. Y Cuba, más de 1000 caboverdianos se han formado en Cuba, en nuestras universidades, de todo, podemos ir abogados, cultura física, medicina, ingenieros, mecánicos, hay una gran variedad de caboverdianos formados en Cuba. Que importância teve esse estádio para essa seleção de hoje? Tem uma importância enorme. Os atletas que aprenderam aqui em Cabo Verde e foram se ingrar em equipas internacionais lá fora e aprenderam a jogar e trouxeram-nos os aspectos táticos, que eram muito importantes para a época para podermos ganhar jogos. E agora estamos no Mundial. Então este estádio tem um valor simbólico, é uma verdadeira escola, um verdadeiro berço, um começo brutal, que fez com que cada jogador, cada dirigente, cada adepto se unisse numa simbiose, num grupo comum, para fazer com que, finalmente, nós acreditássemos que era possível tocar os céus com as mãos. E é isso que nós estamos a fazer agora. E este senhor de 70 anos que você vê correndo como menino é o Zé de Inhana, integrante da primeira seleção de 1978, bem antes dela ser conhecida como Tubarões Azuis. Nós pensávamos que íamos aventurar, mas a aventura tem de ser sem medo. O que nós fizemos foi bom, porque Cabo Verde está no Mundial. Bem ao lado do estádio está a comunidade da Várzea, que não é só a comunidade que viu nascer a seleção, mas que garantiu grandes craques, inclusive o Zé de Inhana, que ganhou esse apelido porque é filho de Dona Inhana. Gente, a gente está chegando agora aqui na comunidade da Várzea e é um orgulho a gente estar com esse homem aqui, que é conhecido como o Pelé daqui de Cabo Verde. Cabo Verde ainda era uma colônia e uma parte da população torcia para Portugal. Mas sempre foram mais numerosos aqueles que torcem para o Brasil. E aqui há muita gente que diz assim, eu sou técnico como um brasileiro. Né? Porque aqui, Brasil, que é nosso espelho. Inclusive você, comentando com a gente mais cedo, falava do seu grande jogador. Com certeza, o meu é Pelé. De Pelé para Pelé, podemos dizer assim. Do Pelé de Cabo Verde para o Pelé brasileiro. Ele que seria, craque! Um campo é muito mais que um lugar para jogar futebol. É um espaço onde se constroem sonhos, onde vidas são transformadas. Em um pequeno país como Cabo Verde,
A escola de futebol EFAT, desde 2012, forma pessoas, não apenas jogadores. O sonho depende das novas gerações para continuar vivo. Sou eu que quero substituir o Vozinha. Eu quero ser um grande jogador. Minha expectativa agora é ir à Copa do Mundo quando sou mais velho, como Cabo Verde. E é isso que desejo na minha vida. Minha mãe falou para lutar, para ser uma jogadora e para ser a mulher de manhã. Eu admiro Vinícius Júnior. Luta por seu país, luta por seu time. Mas ainda existe uma barreira para quem quer fazer do esporte uma profissão: o machismo. Aqui em Cabo Verde, elas resistem e avançam. A seleção feminina de futebol, por exemplo, conquistou uma vaga pela primeira vez na Copa Africana de Nações. E em 2027, a Copa do Mundo delas será no Brasil. E o homem é o que aparece. Portanto, eu penso que é o momento das mulheres darem um passo à frente e dizer: nós estamos aqui, nós temos valor e nós conseguimos fazer o mesmo trabalho que vocês. Eu acho que isso pode se resumir numa frase: a mulher pode estar onde ela quiser estar, não é? Cabo Verde toca o coração pelos ouvidos, com as músicas cantadas por mulheres como Cesária Évora, Elida Almeida, Lucibela e Mayra Andrade. Eu sinto um orgulho assim, sem nome, de ser cabo-verdiano, né? Uma nação conhecida no mundo pela música, né? Por um trabalho que começou com a Cesária Évora, uma nação conhecida por um líder de uma integridade assim absurda, que é o Amílcar Cabral, de quem eu não me canso de falar. E agora, por um time de futebol, os Tubarões Azuis, que deram uma lição de humildade, de resiliência ao mundo. Cabo Verde fez história. Se tornou o menor país do mundo a disputar um mata-mata em uma Copa. Caiu para a Argentina, que ganhou a Copa de 2022. Mas os Tubarões Azuis foram os verdadeiros campeões de simpatia, força, humildade. Dito forte em crioulo, nossa hora já chega, a nossa hora já chegou. Quando a gente vai para outros países, levamos o nosso desporto e a cultura vai junto. Quando cantamos o nosso hino, então... E a música Tarlatar, Tubarão Azul, desde o início até agora. Somos um povo, uma raça e uma nação. Mesmo sem ganhando a taça, nós vamos mostrando a nossa raça.